Olá amigos, olá amigas, que bom estarmos novamente para o nosso último encontro sobre a Palavra de Deus, luz para as nossas comunidades. Sou o Padre Geraldino, assessor da SEBS do Paraná, convite então da SEBS de Maringá. Estou aqui falando com vocês sobre a Palavra de Deus. É o nosso quinto encontro e último no próximo mês, então já iniciamos o mês de outubro, o tema será as missões e é o Padre Genivaldo que vai trabalhar com vocês. Não percam então no próximo mês a catequese, então aqui no canal da SEBS de Maringá. Nós fizemos então esse estudo, um panorama bíblico do Antigo Testamento até chegar em Jesus, e agora nós vamos falar um pouquinho do Novo Testamento. Como que a Bíblia do Novo Testamento pode ser luz para as nossas comunidades, a nossa vida de liderança, e especialmente nesse tempo de pandemia. Então é isso o nosso objetivo do nosso encontro. Só não esqueça, se alguém não assistiu, para entender melhor, é bom assistir os outros vídeos e ler o texto bíblico do discípulo de Emaús. Nós começamos dele e é com ele também que vamos estar, então, refletindo o dia de hoje. Só lembrando que o discípulo de Emaús, quando Lucas escreveu esse texto, ele tinha como objetivo motivar as comunidades que estavam afastadas da Eucaristia e comunidade que não lia mais a palavra de Deus. Então é isso que é o centro do discípulo de Emaús, uma motivação na igreja de Lucas para que os cristãos, os seguidores de Jesus, homens e mulheres daquelas comunidades pudessem então fazer uma experiência do Cristo ressuscitado na vida. Tinha que partir do Antigo Testamento da Palavra de Deus. Por isso nós fizemos esse pequeno panorâmica bíblico do Antigo Testamento, começando lá de Moisés e passando um pouco por toda a história bíblica que nós já vimos nesses 4 encontros anteriores. Foi coisas rápidas, muito rápidas, por isso, é muito cortes, então não dá para fazer um panorama inteiro da história bíblica. Então nós, entendendo ali o discípulo de Emaús. 2 discípulos desmotivados, como que cegos, não conheciam mais Jesus, não conseguiam fazer a experiência, voltando para casa, Jesus começa a caminhar com eles e explica a Bíblia. Então, significa que, como também hoje, quantos católicos estão deixando a Igreja Católica? Quantas lideranças das nossas comunidades, das SEBs, estão deixando a comunidade, a igreja? E muitos acabam passando até para outras igrejas. Por que isso acontece? Por que alguém que se converte, sai da Igreja Católica, passa na outra igreja, começa a ler a Bíblia, entender de Bíblia e fala, agora conheci Jesus. E eles nem têm Eucaristia. E agora começa a pregar, anunciar e estão motivados a ser grandes pregadores e missionários. Então, a igreja de Lucas também está acontecendo isso. O discípulo de Emaús significa pessoas que estão deixando a comunidade porque não conseguem mais entender a palavra de Deus. A maioria dos católicos não tem uma intimidade com a palavra, com a Bíblia, não consegue, a partir da Bíblia, iluminar a vida da comunidade ou mesmo a vida da sua família. Então, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, especialmente voltar para os evangelhos de Jesus, e voltarmos para as cartas apostólicas das primeiras comunidades. É isso então que nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Então, os discípulos de Emaús aqueciam o coração quando Jesus explicava as Escrituras. Mas os discípulos de Emaús vão realmente ter coragem, motivação e reconhecer Jesus quando ele parte o pão, a Eucaristia. Esse tempo de pandemia, muita gente ficou sem Eucaristia. Oxalá então estivesse comungando da palavra de Deus, buscando força na palavra de Deus, como muitos fizeram. Então, a partir da palavra de Deus, agora nós podemos compreender muito melhor a Eucaristia e até mesmo voltar para nossas comunidades renovados, com outros pensamentos, de envolvimento mesmo com as nossas comunidades, de fazer partilha de vida e de fé. Foi assim as primeiras comunidades. Vamos só pegar o contexto geral dos evangelhos. Nós vamos dividir, então, as comunidades cristãs após a morte de Jesus em 3 gerações. Então,
a literatura bíblica do Novo Testamento, para a gente compreender o Novo Testamento, seria bom a gente compreender um pouquinho essa historinha aqui que o padre vai contar então. Então nós temos a primeira geração, que podemos dizer, a partir de Jesus. Então a partir de Jesus, no finalzinho aí então dos anos 20, né, primeiro século, vou começar no início do primeiro século, nós dizemos que Jesus morreu com 33 anos, então vamos pegar a década de 30. Os discípulos e as discípulas de Jesus, após a morte e ressurreição, tiveram muita dificuldade de entender a ressurreição, fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Então eles estão muito amedrontados ainda, embora são todos judeus, estão dentro do judaísmo, frequentam a sinagoga, frequentam o templo, tudo a religião dos judeus. Então, por muitos anos, a igreja primitiva ficou dentro do judaísmo. Então, a primeira geração, que seria então os apóstolos, as famílias dos apóstolos e os convertidos pelas pregações apostólicas, homens e mulheres que vão se convertendo à primeira igreja cristã. Então nós chamamos esse grupo de pessoas de apóstolos e os convertidos apostólicos ali no anúncio de Jesus, do anúncio dos apóstolos, anunciando Jesus ressuscitado, que voltaria logo. Então, esse primeiro grupo da primeira geração não tem nada escrito. Eles vão apenas ser testemunhas da palavra, testemunhas oculares do que eles viveram e ensinaram com Jesus. Então, no Ato dos Apóstolos, as primeiras cartas paulinas, nós podemos entender isso, que havia o anúncio do Jesus ressuscitado, presente e vive no meio, seu espírito que anima a comunidade, a partir dos testemunhos apostólicos de homens e mulheres que vivenciaram na igreja a experiência do Cristo ressuscitado e foram transformando a vida. Eles vão anunciando e vão convertendo muitas pessoas. Essas pessoas convertidas pelos apóstolos e os discípulos seguidores de Jesus, homens e mulheres que vão testemunhando Jesus, vão sendo inseridas na vida de comunidade. Então nós chamamos de primeira geração apostólica, que vai até o concílio de Jerusalém. No concílio de Jerusalém, então lá no ano 49, quando Paulo, com todos aqueles conflitos, Paulo já é um convertido, já está inserido, já é um grande missionário, traz alguns problemas para a comunidade de Jerusalém resolver. Então, olha só, a igreja primitiva ainda sede é Jerusalém. Tem vários lugares, já algumas cidades que têm igrejas organizadas, mas os problemas trazem para a igreja de Jerusalém resolver. E em Jerusalém, então, começa tomar algumas decisões para resolver alguns compromissos. Então, Atos apresenta isso para nós, que lá no concílio de Jerusalém, quando Paulo vem trazer a questão dos pagãos convertidos, como é que eles iriam ser inseridos e vivenciar nível de igreja. Então, aí começa uma vivência missionária, de pregações. Então, as grandes pregações, Paulo foi um grande coordenador de movimentos missionários. Paulo não era sozinho. Mas Paulo fez um grande trabalho de organizar as missões, de ir para as cidades, de ir fora da Palestina, anunciar Jesus, principalmente neste mundo grego. A única igreja que nós vimos ali que não foi Paulo que formou foi a igreja de Roma. Porque quando Paulo chega em Roma, escreveu a carta aos romanos, mas lá já tinha uma igreja. Então lá Áquila e Priscila, que voltaram de Roma, falavam dessa igreja em Roma. Então Paulo não era apenas ele missionário, tinha um grupo muito grande, até mesmo antes de Paulo já tinha um grupo missionário que estava evangelizando. Então a partir disso, nós temos então que vai do ano 30, vamos dizer isso, até o ano 67, o período apostólico. Acreditamos que a partir do ano 67, os apóstolos todos já tinham morrido, foram matados. E aí a segunda geração apostólica seria quem? Os filhos dos apóstolos e aqueles que se converteram depois e que não conheceram Jesus. Então a segunda geração não conheceram Jesus. E eles eram testemunha das comunidades que conheceram Jesus. E essa segunda geração já tinha um pouco mais de dificuldade, inclusive, de acreditar. E aí precisava, então,
eles ter por escrito o testemunho dos apóstolos. Então, nessa segunda geração, praticamente, que vai ser escrito os evangelhos. E a segunda geração vai de 67 até 97, 98. Então, quase um século, finalzinho do século, a segunda geração, porque eles são os descendentes, os filhos dos apóstolos, os netos dos apóstolos e todos os convertidos do paganismo que estão no mundo apostólico. Nesta segunda geração, teve a destruição do Templo de Jerusalém. Então, teve uma grande guerra judaica cristã chamado, ou a guerra entre os romanos e os judeus. Os romanos vieram e destruíram o Templo de Jerusalém. E com a destruição do Templo de Jerusalém, abalou a fé dos judeus e também dos cristãos. E começa uma grande perseguição dos romanos, tanto aos judeus como aos cristãos. Então, existiam os conflitos entre os cristãos e judeus na primeira geração, porque todos eram judeus. E os cristãos, os judeus convertidos a Jesus, começam a ser cristãos, mas também judeus, começam a ter um conflito com os judeus que não acreditavam em Jesus. Então, começa um conflito ali dentro. Mas a primeira geração ainda, não tendo nada escrito do Novo, tinha o fundamento, o Antigo Testamento e o ensinamento de Jesus. A segunda geração já começa então a ser escrito. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito entre os evangelistas. Algumas cartas de Paulo já está escrita na segunda geração. E aí, quando acontece então a destruição do templo, a perseguição dos romanos aos judeus, mas também um conflito muito grande entre judeus e cristãos, porque os judeus acusavam os cristãos pela destruição do templo. E com isso, os judeus expulsam os cristãos das sinagogas nesse tempo. Começa um conflito muito grande de expulsão de todos os cristãos das sinagogas, nesse conflito que dá, até mesmo um pouco antes da destruição do templo, mas especialmente pós-templo. Então, o judaísmo se reconstrói. E a reconstrução do judaísmo, há uma grande perseguição dentro da comunidade de judeus contra os cristãos. E aí já está aberto também para o mundo grego. Então o cristianismo cresceu muito no mundo grego, e aí vai ter uma mistura de grego cristãos e judeus cristãos. Então o judaísmo e os gregos, os judeus e os gregos se tornando cristãos, traz um conflito muito grande para dentro da igreja cristã. É meio complicado tudo isso, mas é bom a gente entender um pouquinho por quê. Porque o cristianismo primitivo foi formado por herança de judeus, seguidor da lei de Moisés, e por gregos que não conheciam a lei de Moisés, mas aceitaram ser seguidor de Jesus. Aonde vem então os conflitos mesmo nas igrejas primitivas ali sobre a circuncisão, comer carne de porco, comer algumas coisas que é próprio dos judeus que não podia fazer, ou era obrigado a fazer, mas que os pagãos do mundo grego, chamado também helenistas, não aceitavam. Então Paulo vai ser o grande defensor deles, e por isso que Paulo fica para evangelizar então no mundo grego-romano, e aí a igreja vai crescer bastante. Então essa segunda geração vai precisar escrever em muitos. Então vai surgir o evangelho primeiro de Marcos, pelo ano 70, depois o evangelho de Mateus, pelos anos 80, 85 até o ano 90. Nos anos 90 também o evangelho de Lucas, e depois do ano 100, o evangelho de João, os escritos, joaninos. Então, as comunidades apostólicas foram os primeiros a ser a fundamentação da fé cristã. Uma segunda geração de nascidos dessa fé apostólica, e os convertidos nesse primeiro momento vão formar a segunda geração, que vão escrever a grande maioria dos livros do Novo Testamento. E a terceira geração, no finalzinho do primeiro século, em torno do século primeiro ali, ano 100, e aí então vem o início do segundo século, a terceira geração, que vai até os anos 120, 130, que fechou os restos dos escritos bíblicos. Então, ao fazer o estudo da Bíblia, dependendo do material que você vai usar, o rodapé da sua Bíblia, você vai perceber que tem ali algumas orientações para entender um pouquinho esses contextos político, social, religioso e cultural da história. A comunidade da segunda geração, final da segunda geração e a terceira geração, tiveram uma crise muito grande de perseguição. E nessa crise de perseguição,
muitas lideranças são mortas. Já a partir dos apóstolos sendo mortos, né, com conflito entre os judeus e mesmo os romanos, mas agora o conflito maior entre os romanos, que começa a proibir o cristianismo e expulsa os cristãos de Roma. Então começa uma perseguição muito grande, os conflitos no Império Romano contra tanto os judeus, porque os judeus realmente são mais perseguidos. Depois os cristãos começam a crescer, e bastante, dentro do Império Romano, ao ponto que o próprio imperador romano se torna cristão. Mas antes disso, né, de Constantino se tornar cristão, houve uma perseguição muito grande dos imperadores contra os cristãos. E o livro do Apocalipse é isso que apresenta para nós. Então, um dos últimos livros, talvez não seja o último livro, mas um dos últimos livros foi o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito, então, para que a comunidade cristã, os seguidores de Jesus, não abandonasse a comunidade, a exemplo, né, do discípulo de Emaús, mas é que eles pudessem assumir plenamente quem é Jesus e como que Jesus motiva, faz a vida deles acontecer. Fazer uma experiência de fé com Jesus ressuscitado e fazer a experiência de fé com a palavra. Então o Apocalipse, se a gente for fazer um panorama todo dele, o Apocalipse conta toda a história da salvação. Começa lá na criação, começa lá na origem de tudo. E chega na parousia final, no reino definitivo, na Jerusalém celeste. Tudo gira em torno do êxodo, tudo gira em torno da promessa. Então o Apocalipse é a completude da promessa dada de Deus no Antigo Testamento, em Jesus especialmente, e agora após Jesus, para todos aqueles que forem fiéis ao testemunho de Jesus. Dentro da comunidade do Apocalipse, ou as comunidades de Apocalipse, então a experiência que está sendo contada é uma motivação para que os cristãos não desistam da sua fé. Muita crise, muitas coisas abalando, especialmente a perseguição do Império Romano, que é a grande besta do Apocalipse. Então, para que a comunidade possa ter fé, força e resistir a todo tipo de perigo que a besta vem impor, as ideologias vêm impor. Olha, hoje estamos vivendo plenamente na igreja, como cristãos, o que as comunidades primitivas aconteceu, sofreram nas perseguições. Hoje, dentro da nossa igreja, somos perseguidos. Muitas pessoas, muitos católicos, padres, leigos, bispos, até o Papa Francisco são criticados, dizendo que são ateus, são gnósticos, são comunistas, não têm fé, está infiltrado na igreja, então são perseguidos, porque querem viver autenticamente o Evangelho de Jesus ou retomar as estruturas primitivas da igreja, que é a palavra, que é a caridade, que é o seguimento profundo de Jesus de Nazaré. A comunidade do Apocalipse também teve muita dificuldade no seguimento de Jesus, porque ali muitos abandonam a fé, muitos mudam de religião, muitos dentro da comunidade estão ali atrapalhando. Então, se a gente lê as cartas, no início do Apocalipse, as 7 cartas às igrejas primitivas ali das comunidades da Ásia, nós vamos entender como é que aquelas comunidades viviam inseridas dentro da comunidade os perigos. Depois, o perigo que vem de fora, que é o imperador romano, né, que persegue, que mata, é chamada a grande besta do Apocalipse, e ele que persegue. E a comunidade tem que ser resistente, a comunidade não pode desistir. E tudo dentro do Apocalipse, então, é um grande julgamento. Jesus é coroado, é sentado diante do trono de Deus Pai, e ele é o nosso advogado. E o diabo é o nosso acusador. Então o Apocalipse é isso, é um julgamento, é o julgamento final. Jesus, diante de Deus, como advogado, nosso defensor, nos apresenta ali junto, como nós chegamos com aqueles que alvejaram sua roupa no sangue do Cordeiro, vem perante o tribunal. E junto está o diabo acusando nós diante de Deus, dizendo que Deus errou, que nós erramos e que Cristo foi, então, um projeto falido. E aí o Apocalipse quer mostrar que não. O Apocalipse quer mostrar que a coroação de Jesus no céu e todos que na terra glorificam o nome de Jesus, Jesus não faliu com o seu projeto, mas Jesus foi vitorioso. E todos aqueles que foram resistentes e não se deixaram levar,
pela ideologia da besta, então esses também são vitoriosos diante de Deus, por isso com palmas, vestimentas, louva a Deus. E muitos outros estão esperando chegar o momento definitivo. E a glória final é, então, a cidade nova. No finalzinho do Apocalipse apresenta, então, a grande Jerusalém celeste, onde não tem templo, onde não tem religião, onde todos serão irmãos vivendo junto de Deus. E Deus vem habitar no meio do povo. Então há uma transformação, chamamos de parousia, né? Muda tudo. É muito bonito, é muito bonito. Então vale a pena você ler o Novo Testamento, ler os Evangelhos, mas fazer alguns cursinhos, né? Procurar fazer formação bíblica, ler livros, ler, né, as histórias bíblicas para conhecer. Então, o nosso tempo é curto, realmente foi muito bom estar com vocês nesse período. Agradeço muito, né, a SEBS de Maringá por ter convidado aí a Arquidiocese. Então vocês que estão aí através do canal do YouTube, curta o canal do YouTube, compartilhe, convide outras pessoas a assistir às catequeses, aos vídeos que estão aí. Então o mês de outubro a catequese será então sobre a vida missionária. Você é missionário, você é da sua comunidade, você é da sua SEB, você é liderança, você é missionário. Que nós possamos, então, junto como irmãos, mesmo nesse tempo de isolamento, fortalecer a nossa fé na palavra de Deus, que é o nosso fundamento. E na Eucaristia, que é a partilha maior para todos nós, cristãos, católicos, das nossas comunidades eclesiais de base. Deus abençoe a sua vida, faça uma boa leitura da palavra de Deus, vai devagar lendo a Bíblia, vai rezando a Bíblia, porque teu coração vai sendo preenchido. Deus te abençoe. Até qualquer momento podemos estar juntos novamente.